Pessoal, então vamos lá. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre um questionamento que constantemente eu recebo. Vale mais a pena eu construir uma casa do zero ou eu comprar um imóvel já pronto? Eu trouxe aqui alguns pontos que a gente tem que levar em consideração antes da gente decidir se vai comprar um imóvel já pronto ou se a gente vai iniciar uma construção do zero. Vamos analisar primeiro os pontos negativos da gente comprar uma casa já pronta. Lógico que você comprar uma casa pronta tem lados positivos e tem lados negativos, assim como você construir uma casa do zero. Vamos começar pela casa pronta e os lados negativos dela. O primeiro ponto que eu coloquei aqui é o valor. Pessoal, o valor ele pode ser negativo, ele pode ser positivo. Nesse caso eu coloquei como negativo porque uma casa, quando você vai comprar ela já pronta, já ali no jeito para você só entrar e morar, com certeza ela vai ser mais cara do que você construir uma casa do zero. Até porque se não fosse mais cara, não existiriam pessoas construindo casas para vender, ninguém ia investir nesse setor. Então sim, com certeza você comprar uma casa pronta, ela é mais cara. Algumas pessoas vão dizer, mas um amigo meu, fulano, ciclano, comprou uma casa muito mais barata do que se ele fosse construir. Quando ele pegou os orçamentos de construção, estavam mais caros do que comprar aquela casa já pronta. Com certeza o que aconteceu foi uma casa que já foi construída há muito tempo atrás. Foi construída quando os materiais eram mais baratos, quando tudo ainda estava mais em conta e hoje aquela casa está sendo vendida mais barata. Só que a gente tem que entender que quando a gente está comparando essa casa mais antiga com uma casa que a gente ia construir hoje, a gente está comparando maçã com banana, a gente não está comparando o mesmo produto. Aquele produto mais antigo, ele já está muito defasado. Quando a gente pega casas que foram construídas a um período mais antigo, 5, 10, 15, 20 anos, aquela casa ela tem um padrão assim distante, muito distante de qualidade das casas que são construídas hoje em dia. Um exemplo para ficar mais claro aqui para a gente entender. Pensa comigo, se você está procurando um carro para comprar, vamos supor que é um Corolla, um carro que todo mundo conhece. Você olha um Corolla 2025 de um vendedor, um Corolla 2025 de outro vendedor. Os dois carros são Corolla, os dois carros são 2025. O que você vai analisar para decidir qual que você vai comprar? Talvez você vai olhar a quilometragem, você vai ver o desgaste do pneu, você vai ver se um ali está com arranhão, com amassado, enfim, vai tentar comparar os dois para ver qual que você vai comprar, qual que está melhor. E se eu chegar para você e falar assim, não, poxa, compra um Corolla aqui comigo que eu tenho um que está por menos da metade do valor. Quer comprar? Ele só tem uma diferença, ele é 2010. E aí? E agora eu te pergunto, será que a gente ainda está falando dos mesmos produtos ou a gente já está comparando produtos diferentes? Quando a gente está falando de um imóvel, de uma casa, é exatamente a mesma coisa. Muita gente não entende, acha que casas são ali só as paredes, fundação, telhado e pronto, aquela ali é uma casa. Eu comparar com qualquer outra é a mesma coisa, estou comparando produtos iguais, mas você não está. Se uma casa é muito mais antiga do que uma casa nova, com certeza o padrão é totalmente diferente. Você comparando o preço dessas duas, você está comparando maçã com banana. Então não faz sentido você comparar o preço de uma casa que foi construída há 15, 20 anos atrás com uma casa que está sendo construída nesse momento. E um outro ponto negativo aqui é imóvel sem personalização. Quando você vai comprar um imóvel pronto, aquele imóvel ele já tem uma quantidade de quartos, ele já tem uma quantidade de banheiro, de vagas de garagem, ele tem ou não tem piscina, enfim, ele é daquele jeito, goste você ou não. Se você gostar, você compra, se você não gostar, você não compra. Quando você vai construir um imóvel do zero, ele vai ser feito da sua forma. Vai ter o tanto de vaga de garagem que você precisa, o tanto de quarto que você precisa. Muitas vezes você vai poder escolher o terreno, vai estar no local que você precisa. Então, ele está muito mais passível de personalização. Garantia, questão da garantia. Se você comprar um imóvel pronto, já uma construtora fez e está te vendendo um imóvel novo, beleza, você vai ter garantia. Só que ele vai ser muito mais caro do que você construir um do zero. Se você tentar achar aquele mais antigo, que é mais barato, ele não vai ter garantia. Então esse é um ponto negativo. Outro ponto negativo aqui, instalações defasadas. Como a gente estava falando, como aquele imóvel ele é muito antigo, a rede de fiação dele não vai ser igual de um imóvel novo, o quadro de disjuntores, as instalações hidrossanitárias, tudo nele vai estar defasado, tudo dele vai ser mais antigo. Um outro problema aqui é risco de vícios construtivos. Se aquele imóvel tiver, por exemplo, umidade no rodapé das paredes, se aquele imóvel tiver infiltração, goteira dentro da casa, se ele tiver trincas e rachaduras na parede, muitas vezes a pessoa que está anunciando aquele imóvel para vender, ela pode ali emassar, pintar, arrumar ali a goteira ou colocar alguma coisa que mascare esses problemas e vai te enganar, você vai fazer a compra. Igual quando uma pessoa está vendendo o carro, sabe que ela vai lá, tem um arranhão, um amassado, ela tira, ela lava o carro, lava o motor, lava o carro por baixo,
passa até um pretinho ali nos plásticos para aquele carro dar uma maquiagem nele, ele ficar mais bonito para fazer a venda. Você já viu aquela pessoa que às vezes vai fazer a venda de um carro, tem uma peça que está com problema, que o mecânico fala assim, ó, essa peça para você trocar, ela custa 15 mil reais, mas se você quiser eu faço uma gambiarra que ela vai aguentar mais uns meses aqui, mas logo vai quebrar de novo. A pessoa vai lá, não faz a gambiarra aí baratinho para mim, e a pessoa pega o carro e coloca para venda, porque aquele carro está maquiado e vai dar problema lá na mão de outra pessoa, de outro comprador. A casa é da mesma forma, muita gente quando vai colocar para vender, esconde, dá uma maquiada nos vícios construtivos que aquela casa tem, e esses vícios só vão aparecer lá na frente. E se essa casa é antiga, não é uma casa nova, ela não vai ter garantia, esse problema vai ficar na sua mão. Esses são alguns pontos negativos de você comprar uma casa já pronta. Mas nem tudo está perdido, também tem dois lados positivos que eu trouxe aqui para vocês. O primeiro deles é a agilidade. Por que agilidade? Quando você olha uma casa já pronta para você comprar, você vai fazer aquela compra e você vai entrar para morar. Não existe aquilo de passar pelo processo de liberação em prefeitura, em condomínio, obra, toda aquela dor de cabeça, aquele estresse. A casa está pronta, você fez a compra, você entra para morar. Quem tem pressa para entrar, quem está ali constituindo família, ou você acabou de fazer uma mudança e já precisa entrar numa casa e você não quer morar de aluguel nem nada do tipo, isso aqui com certeza é uma baita vantagem. O segundo ponto positivo é preço exato. Preço exato por quê? Todo mundo aqui conhece alguém que já iniciou uma obra, uma construção de uma casa para morar, que a casa está orçada ali em 500 mil e no final aquela casa chegou a quase 1 milhão? Então, quando você está construindo uma casa do zero, o preço não é tão certo, esse preço pode variar. Quando você está construindo uma casa para vender, você fez todo um estudo de viabilidade, igual a gente conversa aqui no nosso canal, pessoas que estão investindo na construção imobiliária, investindo nesse mercado de construção de casas para venda, o orçamento ele fica muito mais exato. Quando você faz um orçamento, a casa vai bater bem pertinho daquele valor. Um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, lógico que vai variar, não tem como acertar 100%, existem muitas variáveis, porém o valor vai ser muito mais exato. Só que quando você está construindo uma casa que é para você, uma casa que você vai entrar para morar, isso é com qualquer pessoa, a gente sempre vê isso acontecer. A casa foge muito daquele orçamento inicial. Não é nem porque o orçamento muitas vezes foi errado. Às vezes a pessoa errou sim o orçamento, quem vai construir aquela casa para você. Mas muitas vezes o próprio cliente, no desenrolar da obra, ele pede várias modificações. No meio da obra, ele, não, esse quarto aqui eu queria ele um pouquinho maior. Ah, eu esqueci que eu preciso disso aqui na casa. Eu esqueci da despensa, eu tenho que pôr uma despensa. Ou, ah, eu vi a escada da casa tá reta aqui por baixo, é toda lisa. Eu vi uma na internet que ela é plissada, ela faz esse desenho aqui de uma cascata, eu quero dessa forma. Tudo isso que você vai modificando a casa, vai onerando o preço da casa, vai aumentando o valor do orçamento, então o preço não é exato. Quando você vai construir uma casa, com certeza a possibilidade desse orçamento mudar até o final é muito grande. Quando você vai comprar uma casa pronta, o orçamento, o preço é exato. Você combinou o preço com o vendedor, é naquele preço que você vai comprar. Agora você construiu uma casa, os lados positivos. Não vou nem perder muito tempo, porque os lados positivos de você construir a casa, basicamente são os lados negativos de você comprar uma casa já pronta. Você tem muito mais possibilidade de fazer personalização, você vai fazer a casa do seu jeito, tecnologias, você vai poder usar sistemas de automação muito mais modernos, muito mais desenvolvidos. As suas instalações elétricas e hidrossanitárias, elas vão ser desenvolvidas com o que há de melhor, de mais qualidade no mercado atualmente, então vão ter muito mais tecnologia, o padrão de acabamento vai ser muito melhor. Economia, como a gente já conversou, se a gente comparar o mesmo produto, uma casa pronta com uma casa que você vai construir, com certeza, sem sombra de dúvida, isso é quase uma lei da física, vamos dizer assim, a casa que você vai construir tem que ser mais barata do que a casa que você compra já pronta. Garantia. Quando você constrói a casa, você pode pensar que não tem garantia, porque é você que está construindo. Mas se você contratar uma construtora, uma gerenciadora, alguém que vai estar atuando ali junto com você, a casa vai ficar mais barata do que você comprar uma casa pronta e mesmo assim você ainda vai ter garantia. A garantia não é só de incorporadora. Se uma construtora construir aquilo para você, tiver uma equipe ali à frente, essa equipe vai estar responsável por essa garantia do seu imóvel. E agora alguns pontos negativos. Ponto negativo de você construir, eu acho que assim todo mundo já está cansado de saber, né? É o tempo de construção. Quando você vai dar entrada, você está sonhando ali com o seu projeto, vai iniciar aquela construção do seu projeto, você vai ter que juntar toda a documentação, vai ter que ir atrás de arquiteto para fazer os projetos, engenheiro, vai ter que ter projeto arquitetônico, elétrico, hidrossanitário, estrutural. Todos esses projetos vão ter que ser aprovados no condomínio, se for dentro de um condomínio, eles vão ter que ser aprovados na prefeitura. Se aquela construção for financiada, você vai ter que aprovar também no banco que vai fazer o financiamento daquela obra. Aí depois você tem que achar uma construtora que vai fazer aquela obra. Vão ser meses, talvez anos de obra, para aí sim você
poder entrar na sua casa. Então, esses são os lados negativos de você construir uma casa do zero, ao invés de você comprar uma casa já pronta. E como eu acabei de citar a questão do financiamento, que eu falei que você pode fazer a construção financiada ou não, é uma coisa que a gente vê, um ponto que muita gente conversa, fala sobre isso na internet, que você comprar uma casa pronta tem a possibilidade de você financiar. Quando você vai construir, você tem que ter mais recursos para fazer. Não necessariamente, pessoal. Quem acompanha aqui o nosso canal sabe muito bem que você consegue fazer uma construção financiada. O banco vai financiar desde a compra do terreno até toda a construção do seu imóvel. E agora você pode me perguntar, Johan, se fosse você prefere o quê? Construir um imóvel do zero ou comprar uma casa pronta? Pessoal, eu tenho um construtor, eu tenho um gerenciador, eu mexo nessa área, eu invisto em imóveis para venda, então com certeza eu construiria o meu imóvel, não compraria pronto. Mas isso vai depender muito da fase da vida que você está, de quais são as suas prioridades. Se você tem uma empresa que está dando muito lucro, para que diabos que você vai ficar se envolvendo com obra, tendo dor de cabeça ali? A gente tem cliente que às vezes chega, ele prefere às vezes pagar 1 milhão a mais numa casa já pronta para ele entrar e morar do que ele construir do zero, porque a prioridade dele não é gastar energia com aquilo. Então não é porque para mim é melhor construir do zero que para todo mundo vai ser. Depende muito do seu momento de vida e de quais são as suas prioridades. E se você lembrar de algum ponto que eu esqueci de falar aqui nesse vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários. Se você tiver alguma dúvida, também deixa aqui embaixo. Eu vou ter o prazer de te responder e continua acompanhando o nosso canal para mais vídeos como esse.